Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Léo e nesse vídeo de hoje vamos mais uma vez falar sobre livros. E seguindo nesse estilo de vídeo que já venho fazendo tem um certo tempo, né, já falei sobre livros em outra ocasião, falei sobre mangás, né, especialmente aí do Dragon Ball Super. Mais recente, falei sobre séries que eu curti assistir no ano de 2020 e agora vou retornar o assunto aí sobre livros. Então aqui vou mostrar as últimas aquisições que eu fiz nesse ano, né, nesses 3 meses aí de 2021, e todos eles foram comprados aí pela Amazon. Se você tiver interesse em algum deles, vai estar aí todos os links na descrição, que é uma forma muito boa aí que muita gente tem de comprar os livros. Você sempre encontra vários títulos à disposição com entrega muito rápida, né, e também com preços acessíveis, e muitos deles aqui foram em promoções especiais, né, em situações aí que o preço estava bem bacana, então por isso que eu aproveitei. E numa dessas promoções eu peguei esses 4 títulos aqui, que eu vou comentar um por um, que era por conta do desconto progressivo, ou seja, você compra 2 títulos, você tem 10% de desconto. Se você compra 3, você tem 15%. Se você compra 4 ou mais, você tem 20% de desconto no total. Então acaba sendo muito na vantagem. Você tem desconto ali em todos os produtos que já estão muitas vezes também com um desconto. Então vale muito a pena e eu aproveitei justamente por isso. E como eu falei aí no início, né, já tinha comentado sobre livros, sobre mangá, sobre séries, e agora abrindo uma outra vertente, que são os quadrinhos. Então esse é o primeiro quadrinho que eu compro aí depois de muitos anos. Lia ali quando moleque, né, a Turma da Mônica, algum de herói que aparecia, um ou outro mangá, mas nada muito sério, né, sem muito compromisso, e de um tempo pra cá acabou reacendendo esse gosto aí pelos quadrinhos, né, e muito por conta dos filmes da Marvel, né, a conclusão ali com Vingadores Ultimato me gerou a curiosidade de saber como que isso tinha sido desenvolvido originalmente nos quadrinhos. Então fui atrás, fui buscar, né, as informações. Então descobri vários títulos, vários autores, vários arcos importantes. Então exatamente de uns 2 anos pra cá, né, de 2009 pra cá, 2019 pra cá, que me gerou justamente esse interesse. E com isso peguei esse daqui, ó, Visão, tá, que é uma minissérie que foi escrita em 2015 pelo Tom King. Se você tem interesse ou curiosidade por quadrinhos, é um nome para você ficar ligado. Um dos escritores aí mais importantes, né, dos últimos anos. Um cara que conseguiu mexer aí, né, e mudar bastante o panorama de vários personagens. Para vocês terem ideia, foi ele o responsável por reestruturar, né, o universo ali no caso do Batman, com a fase do renascimento da DC. Então ele ficou no encargo aí do título do Batman, sendo claro um dos principais, né, aí da editora, ao lado do Superman. Então só para vocês terem uma ideia. E essa foi uma minissérie escrita por ele em 12 edições. Nesse encadernado temos do 1 ao 6, então a primeira metade, e aí o segundo é o que eu tô buscando aí também para adquirir, tendo um precinho bacana, vou aproveitar. E justamente esse é um outro assunto, né, porque os quadrinhos, eu desde que me interessei, fui procurar vários deles e o preço nem sempre é acessível, ainda mais se for uma coleção, se forem vários títulos. Então é algo que pesa bastante se você quiser consumir. Então, aproveitando justamente essa promoção, foi o que me deu a abertura para adquirir aqui esse título. E falando rapidamente sobre ele, então nós temos o Visão aqui com a sua família. Então ele cria a família dele com base em si próprio. Então ele cria uma esposa e um casal de filhos e tenta viver ali uma vida cotidiana, né? Viver uma vida normal. Só que, sendo um citozoide, é um pouco difícil, né? Tem ali a suspeição dos vizinhos, né? Tem a dificuldade das crianças na escola, as inseguranças da esposa dele, né, natural. Então é bem curioso você ver essa situação, né, esse desenrolar aí dele tentando viver a sua vida tranquilamente. Então ele trabalha ainda com os Vingadores, tem as missões ali a serem realizadas, mas é bem legal. Então eu já tinha lido alguns volumes, né, desse quadrinho, dessa minissérie, e tinha curtido bastante. Então sabia da qualidade, já tinha ouvido muita gente falar muito bem sobre ela. Então, com base nisso, não perdi tempo e já adquiri o meu. Sobre a edição, né, sendo o primeiro aí quadrinho que eu adquiro depois de muito tempo, eu curti esse encadernado, qualidade muito boa, capa dura, tá? As páginas
O papel é bem bacana, tá? E a série em si é boa demais, ó. Só mostrar aqui algumas páginas. É muito bem feito e vale muito a pena. Então, Visão é uma das séries aí muito boas, e se o segundo volume aparecer aí numa situação bacana para comprar, não vou perder tempo aí também. Agora, entrando de vez aí no assunto dos livros, temos aqui um que ainda é Marvel, X-Men Dia de Futuro Esquecido. Essa daqui que é a novelização desse arco muito conhecido aí dos quadrinhos. Virou até filme, mais ou menos, né? Os filmes do X-Men nunca foram nenhuma unanimidade, mas tem ali o seu valor. E esse arco que é um dos mais importantes aí dos X-Men, né, ali dos anos 80, e contada aqui na história no formato de livro. Então, normalzão, ó, texto corrido, tá? E é uma coleção, né? Tem várias histórias dessas contadas dessa forma. Eu, por exemplo, tenho aqui também o Guerra Civil, que é super conhecida, e também tem uma história do Capitão América. Existem várias outras, de vários outros personagens, né, dos próprios Vingadores, Deadpool, enfim, Doutor Estranho. Então tem vários nesse formato aqui. Então, por conta disso, adquiri essa capa, também me chamou muita atenção, confesso que foi um dos motivos. E a série, né, esse arco realmente é muito bom, né? Se você curte os X-Men, vale a pena conhecer. Porque tem toda uma questão aí de viagem no tempo, né? Nós temos ali os mutantes sendo caçados um a um, né? Entrando quase em extinção, e eles recorrem à viagem no tempo, voltar no tempo justamente para impedir que isso aconteça. Então, misturar um lance de ficção científica em todo esse universo que particularmente me agrada bastante. Então, por conta disso que eu puxei esse daqui também. E passando agora para um outro título que eu acho que muitos aí conhecem, nós temos o primeiro livro da série do The Witcher, no caso aqui, a saga do bruxo Geralt de Rivia, o livro 1, que deu espaço aí para a adaptação em formato dos jogos, também da série, né, de forma mais recente, a série da Netflix. Então, esse daqui que conta aí o início justamente das aventuras aí, e reúne todo esse lance de fantasia, com o próprio personagem aqui sendo um bruxo, então tendo monstros, magia adoidado. Então é um tema aí que me agrada bastante também, e pela curiosidade, né, de ver como que é a história original, né, contada aqui desse personagem. Por conta disso que eu acabei adquirindo esse também. O jogo, né, no caso The Witcher 3, que é o mais conhecido, né, renomado aí, ganhou diversos prêmios, e já cheguei a jogar. É um jogo que eu não fui muito a fundo, né, não fui muito longe. É um tipo de jogo que eu acho que exige uma dedicação muito grande, né, e um esforço também, né, para você explorar ele. É um jogo gigantesco, tem muita coisa a ser feita. Então joguei de forma superficial, achei bacana, achei legal, mas tem todo um aspecto aí de dedicação que você precisa ter com esse jogo, e muita paciência também, afinal são muitas coisas a serem feitas. Mas é muito bacana, e espero em algum momento e de forma séria, né, encarar esse game, e também aqui o livro, entender um pouco desse universo. No caso são 8 livros, tá? Nós temos 7 títulos, e o último aí sendo uma conclusão, né, para a história. Então uma série bem longa, inclusive, mas que é bem interessante. Então me gerou curiosidade, já tendo ouvido falar muito, né, sobre a série em si. Então vale a pena aqui o primeiro livro do The Witcher. E aqui o último que finalizou, né, essa compra aí que eu fiz inicialmente, que é O Mal Nosso de Cada Dia, um livro que eu já começo dizendo que foi adaptado pela Netflix com um filme chamado O Diabo de Cada Dia, com um elenco aí estelar, né? Nós temos como protagonista o Tom Holland, né, o famoso aí Homem-Aranha. Tem também o Robert Pattinson, que está agora encarnando aí o Batman no próximo filme que será lançado. Tem o Sebastian Stan, que é no caso o Soldado Invernal aí dos filmes da Marvel. Então tem uma galera braba aqui na adaptação do filme desse livro. E é um livro assim bem pesado, tá? Ele traz um tema assim bem brabo mesmo. Então você tem que ter um pouquinho de estômago para ler essa história aqui. Mas tirando todo esse lance, é uma história muito bacana. Acaba
apresentando ali vários personagens e ao final culminando ali no encontro, né, numa junção deles. Então é um filme que eu já tinha assistido, né? Assisti originalmente o filme, e aí descobri que tinha o livro, né? Que vinha de uma adaptação, não muito antiga, não sei ao certo o ano, mas não é um livro muito antigo, e aí me gerou a curiosidade. Então, por conta disso, que eu adquiri aqui, ele atualmente está sendo a minha leitura do momento, e é uma edição bem bacana, também em capa dura, da Darkside, uma editora que é bem popular aí hoje em dia, né? Traz vários títulos aí bem conhecidos, então achei bem legal. Tem até um fitilho aqui, marcador. Então um livro bem bacana, o material da capa e do verso também é muito show. Então era um livro que eu já estava namorando há um certo tempo, e aproveitando essa promoção, logo abracei, né? Não deixei passar essa oportunidade. Agora falar sobre esses outros três aqui, que não foi uma promoção nada especial, mas estavam num precinho bacana, né? Já estavam ali na minha lista e aproveitei para adquirir. Então, só falar os títulos aqui e depois abordar cada um. Temos Flores para Algernon, também o famoso Blade Runner, tá? E, por fim, O Fim da Eternidade. Então são 3 livros aí da editora Aleph, editora que eu gosto bastante também, traz bastante títulos aí de ficção científica, né, nesse estilo. E começando aqui pelo Fim da Eternidade, um livro aí do Isaac Asimov, escritor aí super consagrado, né, super conhecido também. E aqui ele traz uma história de ficção científica num âmbito em que as viagens no tempo são naturais, né, e a questão de você mudar, né, o passado e atingir o futuro também é tranquilo, não é um problema, inclusive é uma obrigação, é o que deve ser feito. E aqui na história a gente acompanha o protagonista, que a função dele é justamente essa. Ele é uma espécie de um agente, e ele precisa fazer pequenas alterações, né, ali na história, para que isso não gere um problema no futuro. Então, por exemplo, o cara vai causar um acidente de carro, então ele vai lá e fura o pneu do carro do cara, com isso ele não consegue prosseguir viagem e aquele acidente não acontece. Então, os agentes têm essa função. Então, quebra todo aquele esquema, né, de que se você interferir no passado, vai afetar o seu futuro. Aqui não, aqui é realmente a obrigação fazer isso. E é claro, né, obviamente, em meio disso vai dar uma cagada, né, ele acaba se apaixonando, né, por uma mulher, e isso acaba interferindo em toda essa questão, né, em todo esse trabalho dele, afeta tudo que tem relação ao que ele deve fazer, e aí já viu, né, a situação vira realmente uma confusão. Então é isso, Viagem no Tempo. Sou fanzaço desse tipo de história. Agora aqui nós temos o Blade Runner, que era um livro que eu já estava há bastante tempo com vontade aí de adquirir. Super conhecido, né? Até por conta do filme. Se você não assistiu, recomendo fortemente. É um filme, assim, surpreendente na questão técnica, inicialmente. É um filme que, se você não souber de quando ele é, você facilmente vai achar que é um filme recente. E, na verdade, é um filme aí com quase 40 anos, né? Por volta de 40 anos que foi lançado. E aqui a história, nós temos o Deckard, que é um caçador de androides. Então, assim, a Terra já está toda ferrada, está inabitável, e sobraram poucas pessoas, e no meio dessas pessoas convivem androides. Só que a questão é que esses androides são tão desenvolvidos que eles se confundem com humanos. Então existem profissionais, né, que é o próprio caso aí do protagonista, que é um caçador de recompensas, um caçador de androides. Então ele fica a cargo de descobrir, né, quem são esses androides e detonar eles, né, exterminar eles aí totalmente. E também tem a questão, né, de se apaixonar por um androide e desenrolar aí de uma forma toda catastrófica na história. Mas é muito bacana, tá? O autor, Philip K. Dick, também mestre aí das histórias. Já até tinha mostrado um outro livro dele, que é O Homem do Castelo Alto, que eu tinha adquirido aí já há um pouquinho de tempo atrás. Então mais um título aí de autoria dele aqui para a coleção. E não podia deixar de faltar, né? Blade Runner é obrigatório. E por fim, aqui o Flores para Algernon. Também uma história bem bacana, bem curiosa, porque nós temos aqui o protagonista,
ele tem uma deficiência mental, então ele tem ali uma capacidade intelectual, tem dificuldades ali de convívio, né, de sociabilidade, de fala, de escrita, tudo isso, e ele é submetido a um experimento, né, em que a ideia é aumentar o QI dele, né, uma técnica ali inovadora que busca justamente aumentar o QI do indivíduo, né, e justamente reverter essa condição aí de incapacidade que ele possui. E a cirurgia é um sucesso, dá totalmente certo, e ele acaba se tornando mais inteligente do que os próprios cirurgiões que fizeram a cirurgia nele. Então nós temos todo esse progresso. É um livro que ele é no formato de relatos, então ele tem a própria escrita ali do personagem, do protagonista, e aí você vê, né, vários erros de escrita logo no início. Aí você pensa assim, nossa, tá errada a edição, a tradução, né? Deixaram passar aí vários erros, mas não. É a forma como ele escreve, como ele se comunica, e aí você vai tendo progresso, né? A mudança por conta justamente desse procedimento do qual ele foi submetido. E a percepção que ele passa a ter das coisas agora que ele tem um discernimento muito maior. Né, a forma como tratavam ele, né, e como passam a tratar após essa mudança. Então traz algumas relações, um questionamento muito bacana, tá? E edição também bem legal, capa dura nesse caso, tá? E gostei bastante. E agora entrando aqui com alguns clássicos, tá? Foram alguns dos mais recentes que eu comprei. Vou começar por esses 4 aqui, tá? Então nós temos 3 títulos do mesmo autor, que é do Júlio Verne, então 20.000 Léguas Submarinas, temos Viagem ao Centro da Terra e Da Terra à Lua. Então foram alguns títulos aí que eu peguei desse autor, que também é super conhecido, autor aí que assim revolucionou em vários aspectos, era uma mente realmente brilhante, em que esses livros aqui são super antigos, então são clássicos dos clássicos, escritos aí em 1800 e lá vai pedrada, e que as coisas não tinham muita evolução tecnológica, né? Não tinha muitos recursos, e mesmo assim ele escrevia essas histórias de forma que era como se fosse natural. Então é uma coisa até realmente bem louca aí de pensar. Então iniciando aqui, por exemplo, pelo 20.000 Léguas Submarinas, que tem, é claro, um submarino ultramoderno. E o que surpreende é justamente o detalhamento que ele dá para as coisas, né, para as funções, para as propriedades ali daquele submarino, da tecnologia empreendida ali nele, utilizada. E até fala aqui na orelha do livro sobre, já que para a sobrevivência precisam apenas da eletricidade obtida na imensidão do mar. Então, olha a ideia do maluco, uma coisa que nem existe, né, hoje em dia. Isso mais de 100 anos depois que esse livro foi escrito. O outro, Viagem ao Centro da Terra, também com vários conceitos aí inimagináveis para a época. E aqui é uma busca ao tesouro, basicamente, né, uma caça ao tesouro com vários percalços aí pelo caminho. Todos esses livros também que já tiveram adaptações aí, inclusive mais de uma. E o último aqui, Da Terra à Lua, que também é um dos mais surpreendentes, porque o cara ele imagina uma viagem à Lua mais de 100 anos antes do homem ir à Lua. Então imagine só a loucura aqui desse negócio. Então bacana aí também você ver o que ele pensava, né, nessa época, e a história sendo desenvolvida dessa forma. E o último também, um classicão, O Médico e o Monstro, edição ó, bem basiquinha, tá? É um livro bem rápido, aí num dia você mata tranquilamente. E é um super clássico, como eu falei, né, do médico aí que realiza os seus experimentos. E é um livro que tem muita relação também com o Frankenstein, são paralelos aí de certa forma, né? E bom, todo mundo conhece aí o Frankenstein. Então esse é uma historinha também super clássica e que vale a pena
conhecer. Esse daqui sendo de outro autor, né, Robert Louis Stevenson, só para deixar claro aí também. E o curioso também é que todos esses livros são na mesma editora, Editora Príncipes, e eles têm uma proposta bem bacana. Aqui nós temos alguns outros, é uma coleção do H.G. Wells. Então nós temos A Ilha do Dr. Moreau, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Nós temos também aqui A Máquina do Tempo, tá? E temos o outro que é O Homem Invisível, joia? Então ele veio numa espécie de uma coleção, na verdade é só um conjunto, né, com os 3 livros que eu comprei. Só tem essa fitinha aqui, mas na verdade não tem nada de especial. São aqui esses 3. Beleza? E são da mesma editora. E a proposta é muito bacana porque são livros bem simples, bem básicos e com preço super acessível. Então, por exemplo, esses 4 aqui foram volta de R$10 cada um, 10, 11 reais. Então, de forma que todo mundo aí pode consumir, né, pode aproveitar esse material. Esses 3 aqui, por exemplo, foi 25, tá? O conjunto com os 3 livros. Então, às vezes nem um livro só você encontra por 25. Mas para falar especificamente sobre cada um deles, então A Máquina do Tempo é um livro que já tinha aqui numa outra edição, mas como vinha nesse conjunto, então compensava, né? Então fica aqui como um livro repetido. Mas, bom, como o nome diz, nós temos aí uma máquina do tempo envolvida e o nosso protagonista aqui, ele viaja para o ano de 802.701. É mole? Então ele sai do século XIX para o ano 802.000 e lá vai pedrada. E aí com isso ele conhece ali 2 povos diferentes, né, que convivem, um na superfície e outro no subterrâneo. E tem ali um conflito, né, uma questão a ser resolvida. Então também é um dos super clássicos, livro também super antigo e com uma mente super à frente do seu tempo. Aqui no Homem Invisível também já teve várias adaptações, tem até quadrinho sobre essa história, em que nós temos um cara que é um homem invisível, um cara super estranho, chega ali numa cidade, uma cidadezinha pequena, e levanta suspeitas ali de todo mundo, né? Vem ali um cara estranho e tal, fica ali só na dele, um cara também que faz alguns experimentos, até que acontece algo ali na cidade, né? Dá uma coisa errada, e aí a culpa vai cair em cima de quem? Justamente aqui no cara, no diferentão, né? Então essa é a questão tratada aqui nesse livro. E o último, A Ilha do Dr. Moreau, enfim, como for, um cara, ele tá à deriva, e ele acaba sendo salvo, né, por um navio em que está transportando animais selvagens para uma ilha remota. E, bom, ele não tem o que fazer, tem que ir junto, e fica ali junto daquela situação com o próprio doutor aqui do título, que é um maluco que faz vários experimentos, né? Tem várias ideias não ortodoxas. Então, por conta disso que ele está indo justamente para uma ilha para fazer esses experimentos. E aí tem alguns questionamentos levantados a respeito da história, né? E a percepção ali do protagonista quanto a toda essa questão, né? Todo essa doideira no qual ele está envolvido. Então é isso, esses foram alguns dos livros, são bastante que eu adquiri ao longo desses últimos meses, olha só. Então muita coisa aí para aproveitar, e agora só mandar bala e partir para consumir e ler cada um deles, tá joia? Então é isso aí, esses foram alguns livros mais recentes que eu adquiri, só para compartilhar com vocês aí algumas sugestões, alguns gostos particulares que eu tenho. De repente, se algum deles te interessou, né, se alguma das tramas aí te chamou a atenção, ou se você já conhecia, já tinha ouvido falar, então já fica aí uma perspectiva minha sobre cada um deles. E lembrando, se você tiver interesse de cada um, tem um link aí na descrição para, se você quiser fazer a compra, né, e poder aproveitar aí também, tá joia? Então, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado, videozinho diferente, né, com outro tema, com uma outra ideia, com uma outra pegada, buscando, claro, diversificar, né, e trazer ideias novas aqui pro canal, tá bem? Então vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei, e se inscrever se não for inscrito no canal. Então vou ficando por aqui, falou, e até a próxima.